Pronto. Boa noite, irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez para aprender mais da palavra de Deus, das coisas ocultas e das coisas declaradas da Bíblia. E é com grande alegria que a gente está aqui novamente com os irmãos, em comunhão, para estudar a palavra de Deus. Eu queria, nesse momento, convidar os irmãos para uma breve oração, amém? Queria que fechassem os olhos. Senhor Jesus, nós te somos gratos, Senhor, pelo teu cuidado, Senhor, com as nossas vidas, Pai. Nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te bendizemos, Senhor, porque tu és bom, Senhor, tu és bom, Senhor, para conosco, Pai. Senhor, nós te pedimos, Senhor, que tu possas guiar o pastor Hélio através dessa palavra, Senhor, que nós possamos estar atentos, Senhor, com os nossos ouvidos e com os nossos corações abertos, Pai, para poder ouvir e praticar, não ser só um ouvinte, mas ser um praticante da tua palavra, Pai. Abençoamos essa palavra e a vida de todos os que vierem a ouvi-la, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, pastor. Muito bem, muito bem. Então, boa noite. Você que nos visita ou que você está vendo essa mensagem pelo YouTube, seja bem-vindo e procura-nos lá no YouTube ou no Instagram, no Facebook, você vai encontrar a Igreja de Interlagos. Nós temos um site também, www.igrejadeinterlagos.com.br. Meu nome é Hélio e eu sou pastor desta igreja. Então, na semana passada, nós fizemos a primeira parte sobre os atributos de Deus. Então, lá naquele momento, você vai encontrar aí também no YouTube, tá? Você vai ter a parte 1 e a parte 2, que é essa daqui, a parte 2. Então, lá nós falamos o que são atributos. Eu vou fazer um breve resumo só para a gente poder se lembrar, tá bom? O que é um atributo de Deus? É um aspecto que indica o seu caráter, o que Deus é. Né? Quando ele se declara, ou quando a Bíblia diz, Deus é amor. Então esse é um atributo de Deus. Né? Por exemplo, Deus é santo. É um outro atributo de Deus. Você já deve ter ouvido falar, Deus é onipresente. Ou Deus é onipotente. E assim por diante. Isso são atributos de Deus. Então, nós classificamos, eu tenho usado bastante este livro aqui como base, né? Se você não conhece, dá uma olhadinha aí, não sei se está ao contrário, mas é esse livrinho aqui, ó, tá? A terceira edição, tá ok? Muito bem. Eu tenho usado esse livrinho como orientação para eu poder me dirigir a vocês. Nós separamos aqui 3 tipos de atributos. Nós classificamos atributos de Deus em 3 coisas. Né? Os atributos em relação a si mesmo, que eu chamo de atributos passivos. Tá, ok? É aquilo que Deus diz ou que está relacionado a si mesmo. Tem os atributos ativos, aqueles que Deus é em relação ao universo. É só uma classificação, tá? E também tem os atributos morais, é aquilo que Deus é em relação a nós. Então, dos atributos passivos ou aqueles relacionados a si mesmos, está a espiritualidade, a infinitude, a unidade. São 3 atributos que eu expliquei na semana passada, né? Sobre esses atributos que a gente chama de passivo ou atributos relacionados a si mesmo. Deus é espírito, Deus é infinito e Deus é único, tá bom? Deus é único. E dei aí vários versículos e expliquei o que significa cada um deles.
Falei também sobre os atributos ativos, ou seja, Deus em relação ao universo, tá bom? Então Deus é, por exemplo, onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é cheio de sabedoria e ele é soberano. E expliquei o que é cada um desses daí. No caso você queira as anotações, eu as tenho aqui comigo, é só me solicitar, eu passo para vocês as anotações resumidas aí para você, não tem problema nenhum. E hoje ficou faltando de eu falar dos atributos morais, né? O que são os atributos morais? É aquilo que Deus é em relação a nós, ao homem. Então, por algum momento na história da humanidade, Deus quis se relacionar com o homem de alguma forma. Ou seja, o Criador se relacionando com a criatura. Não estou aqui falando sobre Jeová, estou falando de Deus de uma forma geral. Então, é o nosso Deus se relacionando com a criação. Ou seja, Deus Pai, através de Cristo, reconciliando o mundo com Ele, né, com o Pai. E esses atributos, eles são fundamentais para que nos dê segurança. Por exemplo, por que eu tenho segurança com relação a Deus? Eu preciso de Deus uma garantia. Eu preciso dele uma garantia de que ele me ama, que ele é justo comigo, que ele é fiel às suas promessas e assim vai. Que ele me perdoa, eu preciso dessas garantias. Se não fora assim, Deus não seria Deus. Ele seria um carrasco. E o nosso Pai, ele tem inclusive este nome de Pai, justamente porque um pai, ele tem em si mesmo um atributo educador, né? Ele é um pai porque ele nos educa, ele tem um caráter educativo, aí, pedagógico até. Deus nos ensina, Deus nos ama e cuida de nós, ele nos ensina a viver, assim como um pai ajuda o seu filho. Por isso esta relação entre pai e filho. São essas as questões. E um pai, ele sempre vai ter que passar segurança para o seu filhinho, né? Uma figura importantíssima na vida de um ser humano é a figura paterna. O pai, ele tem que estar lá, sempre. A qualquer momento de dificuldade do seu filho, o pai está lá para apoiá-lo. Eu tive 3 filhos, né? Eu tenho 3 filhos. Eu estou falando de tive no sentido deles já são adultos agora, né? E quando eram crianças. Então, nós tínhamos o objetivo de educá-los, de formá-los para a vida, formá-los para o Evangelho. Então, nós tínhamos as nossas estratégias, eu e a minha esposa, a Rosana, tínhamos estratégias no sentido de melhor firmar a fé das crianças, a minha figura como pai, a figura da Rosana como mãe. Então tinha toda uma conotação espiritual em cima disso, percebe? Por exemplo, até hoje, né, meus filhos já estão grandes, o meu filho mais velho tem 29, às vezes a minha filha do meio, que tem 24, vai para 25 agora, ela tem uma dor, tem alguma coisa, ela corre pro meu colo. Ela vem pro meu colo. Essa semana mesmo, ela passou mal aí, teve uns piripaque aí, correu pro meu colo. Pai, vem cá, me ajuda, pai. Eu tô passando mal, eu tô me sentindo mal, cuida de mim. Percebe? É muito legal isso, é muito bacana, é muito gostoso. E Deus também, ele é pai, né? Ele tem esse caráter de socorro, esse caráter de ajuda, percebe? Por isso a comparação entre Deus e Pai, né? Então Jesus chamava de Deus, né, de Pai, justamente por causa disso.
E outra, tem uma questão também de DNA, né? Por exemplo, metade dos meus filhos sou eu. A outra metade é minha esposa. Então tem o caráter genético também, né? Então, por exemplo, meu filho Daniel, metade dele é do Hélio e a outra metade é da Rosana. Percebe? Então, existe uma unidade aí no caso, né? Uma unidade entre pai, mãe e filho, né? E Jesus também tratava Deus assim. Eu e o Pai somos um. Quem me conhece a mim, conhece o Pai, né? E isso também acontece no nosso meio. Por exemplo, muito da personalidade do Daniel, da Raquel e da Esther é a minha personalidade ou a personalidade da Rosana. Percebe? Então existe uma certa unidade aí. Tá ok? É muito legal isso aí, porque quando a gente começa a criar os filhos, quando a gente começa a vida de casado e começa a ter filhos e tudo mais, a gente aprende muito, principalmente no quesito amor. A gente aprende a amar. Até você se casar, você ainda não sabe exatamente o que é o amor. E o amor, ele é pleno, ele é fundamental, ele é grande quando você tem filhos. Porque o amor que a gente sente por um filho é um amor totalmente fora do comum. Não existe assim um comparativo, né? Amamos os filhos, não importa o que eles são, né? Eu até lembro, já contei isso aqui uma vez, a avó da minha esposa, que já faleceu, inclusive ela era católica e quando ela faleceu, ela aceitou um pouquinho antes dela falecer, dias antes dela falecer, ela aceitou Jesus e batizou-se. E aí depois ela foi morar com o Senhor. E eu lembro, lá na década de 90, ela tinha acho que 3 filhos e uma filha. É isso aí. A filha é a minha sogra. Então, a avó da Rosana, ela tinha um filho que era alcoólatra. E esse filho morreu antes dela. E eu fui encarregado de fazer o serviço funerário, o serviço pastoral, né, funerário lá. E eu cheguei no cemitério e eu encontrei a avó da Rosana e ela me pegou pelo braço, ela gostava muito de mim, ela me pegou pelos braços assim e falou: Hélio, meu filhinho morreu, Hélio, o meu filhinho morreu. Ou seja, um sujeito que já era avô, já tinha vivido, ela estava com mais de 60 anos, eu acho, já tinha mais de 60 anos, e a dona Elvira falou: meu filhinho morreu. Olha que coisa interessante. Percebe? Então, é assim que se aprende a amar. Não importa quem é o filho, o que ele é, o que ele fez, o que ele faz. O pai e a mãe amam o seu filho incondicionalmente. E o Pai, nosso Deus, é assim. Ele nos ama incondicionalmente, né? Não tem condição para amá-lo, para nos amar. Ele simplesmente ama. Ama porque ele quer amar. É assim. Não é porque eu sou mais bonito ou porque fulano é mais magrinho, o outro é mais gordo. Não importa, ou é mais rico, não, Deus ama. Simplesmente ama. E se você um dia quiser conhecer um pouquinho do amor de Deus, um pouquinho, vai lá em 1 Coríntios capítulo 13, leia lá um pouco de 1 Coríntios 13, que você vai entender. Leia os evangelhos, leia lá os evangelhos, que você vai entender o que é o amor de Deus. Eu lembro de uma passagem na Bíblia que uma senhora, uma mulher, ela veio no meio da multidão, ela tinha um problema, ela tinha uma hemorragia que não parava há muitos anos, se não me falha a memória, 7 anos, que ela tinha hemorragia
e ela já tinha gastado tudo que ela tinha com médicos e não tinha jeito daquela hemorragia passar. E aí ela chegou furtivamente por trás e tocou a orla da veste de Jesus. E aí Jesus disse: por favor, parem. Por favor, alguém me tocou. Aí os discípulos falaram: Senhor, mas o senhor está espremido aqui. Está todo mundo te espremendo. Como o senhor diz alguém te tocou? Não, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. E era aquela mulher. Ela não podia ter feito o que ela fez, porque é contra a lei judaica. Uma mulher jamais pode tocar um homem quando ela está no estado menstrual. Ela não pode. Percebe? Então, foi um problema para ela. Quando ela percebeu a situação, ela deve ter morrido do coração. Ela falou: agora eu vou ser apedrejada. Né? Agora acabou a vida. E Jesus olhou para ela e olhou para ela e falou assim: mulher, a tua fé te salvou. Olha que coisa maravilhosa. Olha que bondade. Percebe? Esse é um atributo de Deus com relação ao homem. Ele olhou a miséria, a desgraça, o infortúnio daquela mulher. Percebe? Jesus olhou, por exemplo, para Lázaro. Quando Lázaro faleceu, aí foram contar para ele e chegaram para ele: Jesus, corre que o teu amigo Lázaro faleceu, morreu. Aí ele falou assim: não, ele apenas dorme. Aí ele correu lá, abriram a tumba e Jesus chorou, né? Chorou. Você sabe por que Jesus chorou? Então, precisa pesquisar. Tem um motivo muito interessante aí por que Jesus chorou. Não foi de tristeza porque o Lázaro tinha morrido. De jeito nenhum. Foi por outro motivo. Vai pesquisar. Vou deixar você com a pulguinha atrás da orelha. E aí, Jesus, por amor, falou assim: Lázaro, vem para fora, Lázaro. E Lázaro levantou. Percebe como Deus olha para a nossa condição. Nós somos incapazes de determinadas coisas. Nós somos miseráveis com relação a determinadas coisas. E Deus olha para nós e nos ajuda mesmo assim. Né? Então vamos dar uma olhada agora nesses atributos. Esses atributos maravilhosos que Deus tem. E quando você começa a estudar os atributos de Deus, você fala: barbaridade, tchê. Que coisa fabulosa, né? Eu não pretendo ler todos os versículos aos quais eu anotei aqui, mas se você quiser depois eu posso disponibilizar as anotações e com os versículos. Está tudo no formato Word, eu posso te passar, não tem problema nenhum. Então vamos lá, os atributos morais, ou seja, atributos de Deus em relação ao homem. Então o primeiro atributo é a santidade. Deus é santo, tá certo? Isso indica que Deus tem absoluta pureza moral. Não há em Deus, o nosso Pai, nenhum desvio moral, em absoluto. Isso é algo fundamental para que nós possamos confiar em Deus. Nós não confiamos em pessoas que têm desvios morais. Vamos pensar numa pessoa que tem um desvio moral, um desvio que a pessoa mente compulsivamente. Ou então a pessoa, ela furta, ela rouba. Ou a pessoa fala mal pelas costas. É um desvio moral. Né? Você tem confiança numa pessoa assim? Você entregaria de bom grado alguma coisa para essa pessoa cuidar para você? Então, imagina uma pessoa que rouba ou que mata. Você entregaria o seu filho para ela cuidar? Olha, eu tenho que ir ali na padaria. Você pode ficar um minutinho aqui com meu filho? Que eu vou lá na padaria, uma criança, um bebê, uma criança de, sei lá, 8, 10 anos. Imagina um pedófilo.
Chegava um pedófilo, seu vizinho é pedófilo, você sabe, o cara já foi preso por pedofilia, ele tem história. Você não pode ficar aqui um minutinho com o meu filho, que eu vou ali na padaria, para ele não ficar sozinho? Ou seja, nós estamos entregando esse menino para as mãos, né? É como se você estivesse pegando uma ovelha e entregando para o lobo cuidar. Então não pode existir desvio moral. Deus é santo. Ele tem uma pureza absoluta. Deus não se desvirtua, percebe? Deus, ele é santo. O que significa isso? Ele não tem a mesma, vamos dizer assim, condição moral que o homem tem. O homem tem uma condição moral maleável. Se uma pessoa é criada num ambiente onde existe moralidade, naturalmente essa criança crescerá com moralidades. Se ela vive num ambiente, cresce num ambiente imoral, a probabilidade dela ter essas características imorais serão grandes também. Percebe? E Deus não sofre desse mal. Ele não pode. Deus está separado. Tanto é que a palavra santo, ser santo, significa ser separado. Então, Deus está separado do homem. Ele está no céu e o homem na terra. Deus é perfeito e o homem é imperfeito. Está uma separação aí, né? E é isso, é essa separação que distingue exatamente o homem de Deus. É da natureza de Deus, é uma natureza divina a santidade. Se você encontrar por aí um Deus que não é santo, um Deus que tem desvios morais, um Deus que mente, ou um Deus que promete e não cumpre, desconfie desse Deus. Esse não pode ser o seu pai, a menos que você queira sofrer na mão dele. Percebe? O Deus que eu escolhi Hélio, eu escolhi o Pai, aquele ao qual Jesus veio revelar, que está lá em João capítulo 1, verso 18. Jesus veio revelar o Pai. Lembra quando Filipe chega para Jesus e fala, mostra-nos o Pai, e Jesus fala assim, Filipe, estou há tanto tempo convosco e não me tem desconhecido, quem vê a mim, vê o Pai. Então, eu entendo que o caráter de Cristo expressa o caráter do Pai. A santidade de Cristo expressa a santidade do Pai. Por isso que Jesus não podia pecar, irmãos. Jesus não pecou. Por quê? Porque Jesus é santo, assim como Deus é santo. Como o Pai é santo. Beleza? Eu tenho alguns versículos, se você quiser anotar, Lucas 1,49, 1 Pedro 1, 15 e 16. Pode anotar aí. Lucas 1, verso 49, 1 Pedro 1, 15 e 16. Ok? Depois você abre lá sua Bíblia e dá uma lidinha. Procura assistir de novo a gravação dessa pregação aqui. Segundo atributo moral de Deus é a justiça. Deus é justo, absolutamente justo. Ou seja, a ação de Deus ela é precisa. E até podemos falar que a justiça de Deus é a santidade em ação. Quando Deus coloca em ação a sua santidade, a gente pode chamar isso de justiça. As duas coisas estão extremamente atreladas. E ele não refaz, Deus não refaz as coisas. Por quê? Porque tudo o que ele faz é correto. Ele não precisa refazer. Percebe? Não existe imperfeição naquilo que Deus faz. Por isso que a obra de Jesus, a gente chama ela de suficiente. Por que a gente chama a obra de Cristo suficiente? Por quê? Porque quando Jesus subiu na cruz e morreu para me dar salvação, ele estava certo de que o que ele estava fazendo era
a justiça de Deus em relação ao homem. Ou seja, eu não preciso de mais nada para ser salvo. Eu não preciso de mais nada para conhecer a Deus, a não ser a obra de Cristo na cruz. Deu para entender? A obra de Cristo na cruz ela é tão profunda, tão perfeita, que ela não precisa ser refeita. Ou seja, isso qualifica Deus como sendo perfeito em justiça. Vou dar alguns exemplos da justiça de Deus. Tá bom? E eu quero aqui até tirar algumas... desmistificar algumas coisas que se falam. Sabe, essa filosofia pueril que existe por aí em relação a Deus. Nós precisamos começar a pensar como gente grande. Nós não podemos ser criança nesse momento, não. Por quê? Porque o que está em jogo aqui é a nossa fé. É o nosso amor a Deus. São os nossos princípios cristãos básicos. Então, eu tenho que agir como adulto nessa história aqui. Não posso agir como criança. Então, vamos pensar como adulto agora. Estou falando para adultos, não para crianças. Primeiro, Deus livra o inocente. Então vamos dizer que isso é a primeira atitude de Deus, como justo. Deus livra o inocente. Se o inocente está sendo injustiçado por alguma coisa, Deus vai lá e livra. E o ímpio, ou seja, e aquele que é ruim, quem é que o condena? Deus o condena? Não, Deus não precisa condenar. Por quê? Porque a própria maldade do ímpio o condena. Então Deus não é ruim, Deus não é mau, Deus ele é bom. Ou seja, se você é um inocente, se você busca as coisas de Deus, se você quer a obra de Cristo no teu coração, ainda que o diabo venha tentá-lo, a dissuadi-lo, Deus vai te livrar. E quem vai condenar o diabo? Ele mesmo. Ele é o mal da história. Deus não precisa condenar aquilo que é mal, porque já é mal. Outra, Deus perdoa aquele que se arrepende. Isso está em Hebreus 6:10. O perdão de Deus é justamente o quê? A obra de justiça de Deus. Ora, se eu sou culpado, imagina que eu seja culpado de um pecado. Vamos supor que eu menti, e eu sou culpado da mentira. E eu me arrependo daquela mentira, então Deus perdoa. Deus perdoa. Por quê? Porque você, como mentiroso, era um pecador. Agora, como você se arrepende, você deixa de ser um pecador e passa a obter o perdão de Deus. É o que Deus quer. E, de novo, eu não estou falando aqui para crianças. Eu estou falando de arrependimento verdadeiro. É aquela tal da metanoia, né? O arrependimento que se diz na Bíblia é aquele que muda o comportamento. É esse o arrependimento. Aquele que mente, não minta mais. Tá certo? Aquele que não mente mais acaba se convencendo de que o que ele fazia no passado era ruim. Portanto, eu me arrependo do que eu fiz. Eu me resigno de ter feito tal maldade. Eu me culpo porque eu fui mal e eu não gosto da ideia de eu ser uma pessoa má. Eu quero ser uma pessoa boa. Então, a partir de hoje, eu não minto mais. Percebe? Esse é o verdadeiro arrependimento. Terceiro, Deus salva da condenação mosaica pela obra redentora de Cristo. Está lá em Romanos 3:22. Depois você abre lá. Então, o nosso Pai, ele quer salvar. Percebe?
Ele quer derramar a sua justiça. Por favor, não confundam justiça de Deus com leis dos homens. A justiça humana, ela é diferente da justiça divina. Tá? Não se esqueça que a justiça divina está baseada na santidade de Deus. Percebe? É como se fosse o alicerce. O alicerce da justiça de Deus é a santidade dele. Lembra que eu falei? Que a justiça é a ação de Deus, a santidade em ação. Tá bom? Muito bem. Deus salva da condenação mosaica. Eu sempre falo isso aqui. Aconteceu alguma coisa no Velho Testamento, em algum momento da história da humanidade, em que o homem foi condenado por leis que tratava das suas atitudes e não do seu coração. A lei mosaica, ela trata única e exclusivamente das atitudes humanas. Então, vou dar um exemplo para você. Se você trabalhar no sábado, você é um pecador, você cometeu um erro. Percebe? Se você cometeu um erro, se você, por exemplo, pisar no pé de alguém, é obrigação de alguém vir pisar no seu pé, olho por olho, dente por dente. Percebe? E assim vai. A lei mosaica, ela é assim, ela não trata o comportamento humano. Ela não trata o coração humano, ela trata o comportamento. É uma lei que regra como você deve agir. Percebe? Eu devo agir assim em tais situações. Eu devo agir assado em tais situações. A lei de Cristo é diferente. A lei de Cristo, ela não trata o comportamento, ela trata o coração. Porque aquilo que está dentro do coração é o que vai fluir no comportamento. Por isso que Jesus falou assim, olha, o que diz a lei? Né? Olho por olho, dente por dente. Então, agora eu digo para vocês, se alguém bater na sua face, oferece a outra. Não existe mais olho por olho, dente por dente, percebe? Então, a obra salvadora de Cristo, ela está suprimindo, ela está desfazendo a lei mosaica. Por quê? Porque a lei mosaica não trata o coração. Porque o reflexo do conteúdo do nosso coração são as nossas atitudes. É o nosso comportamento, percebe? Então, precisamos tomar um cuidado lascado com isso. O Senhor, o nosso Deus, o Pai, ele, através da obra de Cristo, por causa da insignificância humana, por causa da incapacidade humana, vai lá e dá o seu Filho em redenção às nossas almas, às nossas vidas. Entendeu como é que funciona o negócio? Depois você dá uma lida lá em 2 Coríntios, capítulo 2 ou 3, não me lembro agora, até posso procurar daqui a pouco para você, onde ele fala que Jesus veio, né, abolir o Velho Testamento. Ou seja, aquele muro que separava, né, aquilo que era a nossa inimizade contra Deus, que é a lei, então Jesus vai lá e suprime, dá uma nova lei para nós. Ele abroga. A palavra abrogar significa mudar, desfazer a lei. Tá certo? Então vamos lá. Quarto, Deus dá vitória aos derrotados. Então, a vitória, quando nós, seres humanos, nós, homens mortais, pecadores, que nós somos vencidos pelo pecado, nós somos desobedientes a Deus, nós apreciamos a maldade, e assim vai, né? Apesar de tudo isso,
a obra de Jesus vai lá e suprime toda a condenação por causa disso. E o mais interessante, irmãos, é o seguinte, que um dos atributos de Deus é o amor. É o quinto aqui no meu. O amor de Deus passa a abundar no nosso coração. Essa é a questão toda. Que o pacote ele é completo. A obra de Cristo ela é completa. Além de promover o arrependimento, além de promover a salvação, além de tudo isso, Deus vem e mora no nosso coração, como está lá em João, capítulo 14, 15, depois você vê lá. Iremos nele e faremos nele morada. Ora, se Jesus vem fazer morada em meu coração, o Pai vem fazer morada em meu coração, o que é que vai transbordar dentro de mim? O amor de Deus. Percebe? Por isso que Deus nos dá a vitória. Aí nós nos tornamos justos da mesma maneira que Deus é justo. Depois você abre em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 57. Deus dá a vitória aos derrotados por meio da fé em Cristo Jesus. Irmãos, eu poderia ficar falando aqui horas sobre a justiça de Deus. Ora, não é nada disso que você tem visto por aí. Me desculpa. Mas isso que a teologia tradicional fala de justiça, o pessoal não sabe muito, não. A gente precisa observar mais a obra de Cristo, a natureza de Cristo, o comportamento de Jesus e ver que ali está a natureza de Deus. Ali está a justiça de Deus. Como é que Jesus poderia ser justo com aquela mulher que tocou a orla das suas vestes e ela estava numa situação deplorável, com uma hemorragia? Se Jesus fosse aplicar a lei mosaica, você tocou em mim, você vai ter que ficar, eu vou ter que ficar 7 dias separado e tudo. Tem lá toda uma orientação na lei mosaica. E a mulher ia ser poderia até ser apedrejada. Percebe? Essa é a lei e a justiça do Velho Testamento. Mas Jesus não aplicou essa. Ele aplicou a justiça de Deus, que é o quê? Observar o infortúnio das pessoas e ir lá ajudá-las com o infortúnio. O que é o que um pai faz? Se um filho vem, eu lembro uma vez o Daniel foi andar de bicicleta aqui na rua de baixo. Ele ganhou uma bicicleta, deu uma bicicleta. Foi lá, tomou um tombo, cheguei em casa com um baita de um ralo aqui no joelho e chorando, ai pai. Aí você vai lá e fala assim, você pode tomar 2 atitudes, né? A primeira é, agora você vai apanhar porque você não devia ter caído, né? Ou a segunda atitude é, vem cá, meu filho, vem aqui no meu colo, eu vou passar uma pomada e eu vou assoprar para que a sua dor passe. Essa é a atitude do pai. Percebe? No Velho Testamento, era assim. Agora você vai apanhar porque você errou. Você não devia ter caído da bicicleta, você devia ter tomado cuidado. Lá em Jesus é diferente. Lá em Jesus, ralei o joelho. Eu chego correndo nos colos de Jesus. Jesus olha para o meu joelho e fala, daqui a pomadinha que eu vou passar uma pomada no joelho dele. E eu vou assoprar. E ele vai pegar, como eu pegava meu filho, pegava ele aqui no colo, não chora, filho, vai passar essa dor, você vai ficar bem já já. Olha, vamos tal, e não sei o quê. Percebe? Essa é a justiça de Deus, irmão. Não tem outra. Eu não conheço outra. Eu olho para a obra de Cristo e eu fico estupefato, irmãos. Eu fico, sabe, estupefato mesmo. Se fosse em outras épocas, eu falava, eu fico besta de ver. Mas estupefato é melhor. Não é verdade? Eu fico estupefato de ver. Olha como Jesus trata aquela mulher. O infortúnio. Vem cá, filhinha. Vem cá que eu vou te ajudar. Não é? Ou então aquela pecadora que foi pega em adultério. Ué, cadê os que te acusaram? Olha, faz o seguinte, você pecou, você errou. Eu sei, eu entendo você. Você não tem capacidade ainda para vencer o pecado. Faz o seguinte, vai, eu te perdoo, não estou aqui para te condenar. Eu perdoo, não pecas mais, não faz mais isso. E vai.
Essa é obra de Cristo, irmãos. Esse é o Deus que eu escolhi para mim. Escolhi esse. Uma vez eu fui numa igreja lá em São Bernardo, e o pessoal já me conhecia pelas minhas convicções e tal, e o sujeito chegou para mim e falou assim: por que Deus mata? O seu Deus mata, o meu dá vida. E dá vida em abundância. O Deus que você crê, que você acha que mata, não é o meu Deus. O meu Deus deu a vida por mim na cruz. Muito bem. Terceiro ponto, ou terceiro atributo, é a fidelidade. Eu preciso acabar logo. Eu estou tão empolgado com essa palavra, irmãos, que está difícil de acabar aqui. Estou no terceiro ponto. Vou tentar ser mais rápido. Fidelidade. Deus é fiel, esse é um atributo dele. Ou seja, Deus é digno de confiança. Não dá para você desconfiar de Deus. Não dá para desconfiar de Cristo. Cristo, quando fez a sua obra, ele a fez de maneira tão bem feita, tão perfeita, que ninguém desconfia do que ele fez. Não há desconfiança. As promessas que Jesus nos deu, embora nós ainda não estejamos nelas, né? Por exemplo, eu não morri, eu estou vivo, mas ele não me promete vida eterna, tá certo? Eu ainda não morri, eu não fui como é que fala? Retirado aqui da terra para ir com ele lá, como é que é? Arrebatado. Não aconteceu isso. Mas eu confio nele, porque ele prometeu. Qual foi a vírgula de mentira que Jesus fez? Em qual momento Jesus foi indigno? Em nenhum. Então nós podemos dizer que Deus é fiel, Deus é digno de confiança. E se não fosse assim, a sua existência seria imperfeita. A infidelidade é uma marca de quem? Do diabo, do inimigo. Percebe? Por isso que Deus é digno de confiança, graças a Deus. Tá certo? As promessas que ele nos dá, as promessas de Cristo, elas são garantidas pela santidade e pela justiça. Como é que Deus poderia me dar uma promessa, me prometer, por exemplo, a vida eterna? Percebe? Se ele não pudesse cumprir isso daí. Eu tenho a santidade, tenho a justiça de Deus que dá garantias. E aí eu tenho um monte de versículos aqui, eu só vou falar, tá bom? Para depois você poder ir atrás. Lucas 18, 7, Romanos 3, 4, Romanos 15, 8, 1 Coríntios 1, 9, 1 Coríntios 10, 13, 2 Coríntios 1, 20, 1 Tessalonicenses 5, 24, 2 Tessalonicenses 3, 3, 2 Timóteo 2, 13, Hebreus 6, 18, Hebreus 10, 23 e 1 Pedro 4, 19, que eu tenho que correr aqui, irmãos. Depois você pega lá no YouTube e aí você vai parando para poder anotar esses versículos. Ou me pede que eu entrego esse papel para você. Quarto, a misericórdia. Então, nós falamos da santidade, da justiça, da fidelidade. Agora vamos falar da misericórdia. O que significa misericórdia? Significa bondade ou capacidade de Deus perdoar. Deus é assim. Então, esse é um atributo intrínseco de Deus, a misericórdia. É a capacidade de Deus de ser resiliente com as nossas misérias. O Hélio tem misérias e Deus, ele tem paciência comigo. Percebe? Ele espera que eu melhore nas minhas misérias. Ele oferece alívio e ele oferece paciência. Percebe? Isso é misericórdia. Então, quando a gente agradece a Deus pela misericórdia,
A gente está agradecendo a Deus por Ele ter um atributo tão importante para a minha existência espiritual. Se Deus não tivesse misericórdia, eu não existiria espiritualmente. Por quê? Porque a minha capacidade em decepcionar a Deus por causa dos meus pecados é enorme. Então a capacidade de Deus em me perdoar tem que ser enorme também. Percebe? E Deus, além de me perdoar, Ele me oferece alívio. Ele me dá forças para vencer. Lembra do Espírito Santo, né? Então, isso daí você vai encontrar em Tito 3:5. Por isso que eu tenho esperança e confiança em Deus. Justamente porque Ele tem misericórdia. Muito bom isso, é muito legal isso aí, né, irmãos? Daria para ficar falando horas aqui sobre isso. Né? Vou falar sobre o amor de Deus. O que é o amor de Deus? Esse atributo, eu diria que assim é o mais interessante que Deus tem. Por quê? Porque o amor é o que move o coração de Deus para um relacionamento com o homem. Eu, como homem, eu tenho todas as imperfeições possíveis. E mesmo assim, Deus me ama e quer se relacionar comigo. Olha que coisa tremenda, que obra incrível que é a obra de Deus. A gente pode até dizer que o amor funciona mais ou menos como um motor da misericórdia de Deus. Com o amor, ele faz o que lhe mais custa caro. Então, quando você ama, você dá aquilo que mais te pesa. No caso de Deus, foi entregar seu filho para que eu morresse, para que eu pudesse entrar no reino de Deus. Ele morreu para que eu pudesse entrar no reino de Deus. Eu pudesse herdar o reino de Deus e assim por diante. Percebe como a capacidade de Deus em amar é muito grande. Por quê? Porque ele deu aquilo que era mais precioso. Então, o que é mais precioso para você? O que é mais precioso? Então, pensa na coisa mais preciosa que você tem e entrega por amor de outra pessoa que você nem conhece. Percebe? Esse é o amor de Deus. Isso daí eu peguei anotem aí, ou depois vocês pegam no YouTube, João capítulo 3:16, que todo mundo sabe. O João 16:27 também. Né? João 17:23. Né? 1 João 3:1. 1 João 4:9 e 10. Romanos 9, de 11 a 13. Tito 3, de 4 a 7. Efésios 2, versos 4 e 5. E por último, Romanos 5, verso 5. E o último aqui é a bondade. A bondade. Bondade é outro atributo de Deus. A bondade é o atributo que impulsiona Deus em nos conceder vida. O amor é o que impulsiona o coração de Deus em ter um relacionamento comigo. Mas a bondade de Deus é o que impulsiona Deus a me dar coisas. Percebe? Então Deus me deu vida, por exemplo. Deus me dá uma cura. Eu tenho uma doença, oro a Deus e Deus me cura. Né? Ou então eu estou desempregado, oro a Deus, Deus me dá um emprego. E Deus vai lá e te dá um emprego. Ele move coisas para que você tenha um emprego. Você está precisando de grana, ó Deus, me ajuda que eu estou num desespero de grana. E Deus vai lá e te ajuda. Então isso são bênçãos e favores que Deus tem para nos dar.
E isso se caracteriza pelo atributo da bondade de Deus. Isso aí eu coletei em Mateus 5:45, Atos 14, verso 17 e Romanos capítulo 2, verso 4. E assim eu encerro essa série sobre os atributos de Deus. Fantástico, irmãos, fantástico, maravilhoso. É uma delícia estudar esse assunto. Tá bom? Então, você que nos conheceu pela primeira vez, seja bem-vindo. Participe sempre que puder conosco. Tá bom? Só um segundinho que eu vou parar a gravação.